Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ignorem só uma unha pintada. Pessoal, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Karina. E aqui no meu canal do YouTube, também lá no meu perfil do Instagram, eu falo sobre reeducação alimentar. Eu tô aí nesse longo processo de emagrecimento e tudo que eu tô fazendo, todas as estratégias que eu estou usando, que estão dando certo comigo, eu venho e compartilho com vocês. Então aproveita, já deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final e também me segue lá no Instagram, tá bom? Eu dou dicas super legais e eu tenho certeza, se comigo funciona, vai funcionar com você também. Lembrando que a alimentação sem restrição, saudável, sem sofrimento, sem passar fome, exercício em casa, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já fica aqui comigo. Então, bora lá para mais um vídeo e hoje eu vou contar uma novidade para vocês, tá? Uma nova estratégia que eu adotei. Hoje foi uma loucura, né? Eu tava lá fora tomando um solzinho, tava fazendo frio esses dias. Aí hoje fez um calorzinho. Desde ontem, na verdade, né, que tá fazendo um calorzinho. Aí eu fui lá fora tomar um pouquinho de sol, né, gente? Que eu tava com calor, com saudade do sol. A novidade que eu falei pra vocês, eu adotei a estratégia de fazer o jejum intermitente, tá? É um pouco polêmico esse negócio de jejum, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não. É, Antes de eu começar a fazer agora, né, nessa fase que eu tô aí de emagrecimento consciente, eu já tinha feito algumas outras vezes, só que das outras vezes eu tinha depois alguns episódios de compulsão. Então até dava certo em relação a perder peso e tal, mas depois eu recuperava tudo de novo, porque eu tinha seríssimos episódios de compulsão, mas porque eu não sabia comer durante a janela de alimentação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o jejum para vocês. Eu estudei bastante, eu vi bastante coisa, então eu tenho bastante informação para passar aí sobre o jejum para vocês. Provavelmente vou conseguir sanar algumas dúvidas e é isso, tá? Então eu vou terminar aqui de preparar meu almoço. Vou fazer hoje 14 horas de jejum, tá? Geralmente eu faço 16. Eu faço minha última refeição às 8 da noite e a próxima refeição eu faço ao meio-dia. Dá 16 horas de jejum, pra mim é muito tranquilo, tá? Tem alguns macetes aí pra você poder fazer o jejum, não é de qualquer jeito, não é abrir e fechar a janela de alimentação comendo qualquer coisa, comendo de qualquer maneira, tem tudo uma estratégia, tá? E é isso, o jejum intermitente não é uma fórmula mágica de emagrecimento, não significa que você só vai conseguir emagrecer se você fizer o jejum intermitente. Ele é uma estratégia, assim como a dieta low carb, assim como a cetogênica, assim como a própria reeducação alimentar, é uma estratégia de emagrecimento que precisa ser feita da forma correta para não trazer nenhum malefício, né? A gente quer os benefícios, não os malefícios de nada, tá? Então é isso. Assim que eu tiver meu almocinho pronto, eu venho e mostro pra vocês. Então vamos comer. Hoje não vai ser um diário da dieta, tá? Eu vou só mostrar que eu vou abrir minha janela agora com o almoço mesmo. Então aqui tem 3 colheres de feijão, 3 de arroz, salada de alface que eu temperei só com vinagre. Eu gosto de temperar salada só com limão. Como não tem limão, eu temperei só com vinagre. E uma bisteca que eu fiz na airfryer, tá? Então agora eu vou almoçar, são 2h30 mais ou menos. Eu vou almoçar e aí eu venho aqui com vocês falar sobre o jejum. No total eu fiz 14 horas e 20 mais ou menos de jejum, tá bom? Então vamos lá, minhas lindezas. Já falei, né, pra vocês ignorar essa unha só pintada. O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é uma estratégia, né, onde a gente divide o nosso dia em períodos de alimentação e períodos de jejum propriamente dito, tá? O período em que a gente se alimenta, a gente fala de que a nossa janela está aberta, né? Então a nossa janela de alimentação está aberta, e o período que a gente não come, o período de jejum, é o momento que a nossa janela está fechada, tá? Existem vários protocolos de jejum intermitente, que eles vão de 12 horas, 14, 16, 18, 24, 48, 72 horas, tá? O que eu estou fazendo é a janela de 16 horas. Então, eu faço a minha última refeição às 8 horas da noite e depois eu vou me alimentar ao meio-dia. O período de sono também conta como jejum, tá? As horas que você tá dormindo também conta como um período em jejum. Eu, Karina, tem pessoas que fazem um jejum mais prolongado. Eu, Karina, não gosto, tá? Desse tipo de jejum mais prolongado.
cada pessoa aí vai pesquisar, tem vários médicos, vários estudos, vários nutricionistas falando sobre o jejum intermitente, e aí você vai pesquisar e você vai ver o que se adequa à sua realidade, tá? Lembrando que não é necessário você assim, fazer o jejum intermitente para você emagrecer. Então, eu só emagreço se eu fizer o jejum intermitente? Não. Como eu falei um pouquinho antes lá no vídeo, ele é uma estratégia, assim como a low carb é uma estratégia, assim como ciclos de carboidrato é uma estratégia, assim como a cetogênica é estratégia, o jejum também é uma estratégia para auxiliar aí no emagrecimento. A gente só precisa se atentar que, mesmo durante o período da janela de alimentação, não é para você sair comendo qualquer coisa, né? Não é para você sair passando ali das suas calorias diárias, porque senão não vai adiantar em nada o jejum. Na janela de alimentação, mesmo assim, é para você ficar em déficit calórico. Justamente o jejum ele serve para, como você vai ter um período restrito de horas que você pode se alimentar e, consequentemente, você vai estar em déficit calórico porque vai estar comendo menos, porque você vai ter um período menor para poder se alimentar, certo? Então, esse é o jejum intermitente. Coisas importantes durante o jejum. No período que você estiver com essa janela de alimentação fechada, muita água, tá? É permitido tomar água, a água não quebra o jejum, então bastante água. Chás e cafés também são permitidos sem açúcar, sem adoçante, só o chá e só o café puro, né? Também é permitido durante o jejum. E aí, eu tava dando uma pesquisada esse final de semana, né, sobre alguns médicos que eu gosto. É que nem eu tava falando, aí hoje em dia tem vários médicos e cada um vai defender a sua tese, vai defender a sua teoria de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com aquilo que acredita ou não. E para tudo vai ter uma justificativa. Tem médicos que abominam o jejum, tem médicos que apoiam o jejum. E aí cada um vai seguir aquilo que se identifica. Eu me identifico com o jejum, então eu estou pesquisando sobre médicos que acreditam nele também. E aí tem um doutor que eu conheci ali no Instagram, que ele é chamado de doutor... eu acho que é doutor Renato Garcia, gente. Eu não sei, mas eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, quem tiver interesse de ir lá ver. E ele ensina algumas coisas durante o jejum. Então, uma coisa que ele sempre fala é que na hora que você for finalizar o jejum, na sua última refeição, você nunca finalizar o seu jejum comendo carboidrato, né, para o seu índice glicêmico estar baixo, e isso vai auxiliar no seu processo de perda de peso, e a mesma coisa na hora, e nessa última refeição você comer gordura boa, né, porque aquilo ali vai te fornecer energia até você abrir a sua janela de alimentação novamente. E a mesma coisa vale para quando você for começar a comer. Nunca começar a comer com carboidrato. Começa com salada, proteína de boa gordura e tudo mais, porque o carboidrato, você vai estar lá de estômago vazio, o carboidrato vai virar açúcar e vai subir seu índice glicêmico, e isso pode não te trazer tão bons resultados assim, tá? Ele é médico, ele estudou, né? Se realmente é assim ou não, não sei. Eu não consigo fazer dessa forma, porque eu gosto de jantar comendo meu arroz e feijão. E como a minha janela de alimentação eu abro na hora do almoço, eu gosto de almoçar comendo arroz e feijão, então eu não faço da forma que ele ensina, tá? Eu faço minhas refeições normalmente. Então, cada um vai fazer aí de acordo com a sua realidade. Se é uma estratégia usada para o emagrecimento, tem estudos aí que mostram também que o jejum ele trabalha o nome correto eu acho que é autofagia, né? Que é quando ocorre a renovação celular e tudo mais. Também o jejum funciona como um detox, né? Corporal. Tem uma moça que eu sigo ela no Instagram, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela é uma ex-obesa, ela emagreceu, assim, 50 quilos, né? E ela não fez nenhum tipo de cirurgia, nem reparadora, e ela praticamente não tem flacidez. Ela praticamente não tem flacidez e ela é adepta ao jejum, mas ela faz jejum bem prolongado, de 72 horas e tudo mais. Porque ela fala que esse processo dela fazer o jejum um pouco mais prolongado faz com que o organismo dela coma a pele sobrando, sabe? E realmente a pele dela não é 100% firme, mas para alguém que emagreceu 50 quilos sem cirurgia, ela está perfeita. Eu já não faria jejuns assim tão longos, né? Eu
Pra minha realidade, eu não vejo necessidade, mas o jejum também traz esse benefício aí da autofagia, renovação celular, do detox corporal e tudo mais, tá? Vou deixar aqui na descrição, então, o link desse perfil do Dr. Renato. Ele é muito bacana, ele trabalha com medicina naturalista, que é uma coisa que eu também gosto. A Daiane veio dar olá. Ela pulou lá em cima do sofá. Eu gosto dessa coisa de medicina naturalista e tudo mais, que, claro, Deus é perfeito em tudo que ele faz, e ele fez aí a natureza ao nosso favor, para estar à nossa disposição, e na natureza tem remédio para tudo, né? E muitas coisas a gente consegue resolver mudando a nossa alimentação, comendo um pouco melhor, entendendo de fato como é que funciona aí o nosso corpo, né? O jejum, inclusive, ele é uma prática extremamente antiga, lá da época das cavernas, porque antigamente a galera não tinha como fazer 3, 4 refeições no dia, né? Então a galera ia lá, matava o bichinho, comia. Ali tinha proteína e gordura que era o suficiente para manter eles saciados até a próxima refeição. Então era uma galera que fazia aí uma refeição no dia e conseguia se manter até a sua próxima refeição. Então eles já praticavam o jejum intermitente dessa forma. E se sentiam bem, se sentiam alimentados, estavam nutrindo seu corpo porque eles comiam exatamente a coisa certa, né? Eu acho que eu já falei isso, mas eu não tô lembrada. Se eu já falei, eu vou só reforçar, se eu não falei, eu tô falando agora. Não adianta você fazer o jejum intermitente e você não cuidar da sua alimentação durante o seu período de janela aberta, tá? Não adianta você não se hidratar. Se você não se hidratar no período de jejum, você vai sentir dor de cabeça, você vai sentir tontura, você vai se sentir mal e você vai desistir, né? Isso eu tô falando pra quem quer fazer o jejum, tá, gente? Não tô aqui incentivando ninguém a fazer, não tô aqui falando que é melhor fazer ou não. Eu estou compartilhando com vocês uma estratégia que eu adotei pra minha vida, né? E como eu acabo compartilhando tudo que eu faço aí nesse processo de emagrecimento, é mais uma coisa que eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? Então a internet tá aí, o YouTube tá aí, tem milhares de pesquisas, milhares de médicos, nutricionistas falando sobre o jejum, bem e falando mal. Então vocês vão lá, quem tiver interesse, pesquisem certinho e vejam se para a realidade de vocês é viável ou não, se você tem vontade de fazer ou se você não tem vontade de fazer, tá bom, meus amores? Então, hoje o vídeo foi um pouco mais curtinho assim, a minha intenção não era fazer um diário da dieta nem nada, eu só mostrei a minha alimentação pra vocês mesmo de quando eu fui abrir a minha janela, né, porque vai ser isso que eu vou comer, tá? Eu não vou mudar a minha alimentação porque não tem a ver com aquilo que eu quero fazer, né? Vamos ser bem assim, com aquilo que eu quero fazer. Não quero deixar de comer arroz no meu almoço, nem na minha janta, então eu vou continuar fazendo desse jeito, tá? Eu já fiz jejum intermitente algumas outras vezes, eu acho que eu comentei com vocês no comecinho do vídeo, mas eu tava num processo não tão bacana assim com a comida, eu não tinha uma boa relação com a comida, acabava tendo compulsão, e aí na janela aberta eu comia, tipo assim, na minha cabeça eu pensava, vou comer bastante agora, porque como eu vou ficar sem comer depois, então já vou comer até estourar, e aí não adiantava nada, tá? Eu já tinha também esse ano aqui, durante esse meu processo de emagrecimento, eu tinha feito uma semana de jejum, que foi quando eu tinha entrado no efeito platô. Eu baixei meu peso não baixava mais. E eu não sabia mais o que fazer. Então, eu não ia diminuir mais as calorias do que eu tava comendo. E se eu fosse pra uma academia, provavelmente eu iria baixar o peso, né? Porque na academia o treino é um pouco mais intenso, o gasto energético, o gasto calórico é maior. Eu não ia fazer isso, eu queria emagrecer fazendo exatamente aquilo que eu tava fazendo. E aí, uma ideia foi de adotar o jejum e deu certo. Eu fiz uma semana de jejum e eu abaixei 1 quilo, né? E aí depois eu parei, que acho que eu fui viajar. E aí, semana passada eu decidi voltar com o jejum, mas a minha mãe ficou 2 semanas de uma mini férias em casa. E aí tinha dias que eu queria tomar café da manhã com todo mundo e tudo mais, então eu fiz uns 2 dias de jejum só, tá? E agora, essa semana, hoje, eu voltei a fazer o jejum intermitente. Se caso sua dúvida for se eu sinto fome, se eu sinto fraqueza, eu não sinto absolutamente nada, tá? Eu até esqueço que eu tô fazendo um jejum. Pra mim é normal, mas porque eu me hidrato, tá? Eu bebo bastante água, certo? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vim aqui esclarecer um pouquinho sobre o jejum. Por favorzinho, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se possível,
divulgue aí, compartilhe o vídeo, porque isso me ajuda muito a engajar o canal, me ajuda muito com o crescimento do canal, tá bom? Deixa um comentáriozinho aqui embaixo, deixa um coraçãozinho, fala o que você achou, deixa sugestão também para os meus próximos vídeos, ideia de vídeo, que eu vou ficar muito feliz com a sua participação, tá bom, meus amores? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.